Salve, salve, rapaziada, tudo tranquilo? Já sabe, né? Se é novo no canal, se inscreva, deixa o likezão, rapaziada, porque esse novo update tá insano demais, gente, tá muito da hora. Pra quem tá começando no jogo, tá sensacional, tá muito fácil de evoluir no jogo. Pra quem também aí continuou jogando o jogo ao longo dos meses, tá muito bom também, gente. Só pra mostrar pra vocês, rapaziada, como todo mundo tá focando nesse evento. Deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês aí que nunca aconteceu, rapaziada. Deixa eu aqui no primeiro mapa, só pra vocês verem o que tá acontecendo, rapaziada. Eu estou no rank do jogo, incrível top 16, rapaziada. Estou no top 16. Como que isso aconteceu, rapaziada? Então, devido a esse novo update que tem aqui, o update 11, teve um novo mapa no jogo, que é um mapa aí por tempo limitado. Então, para vocês virem para esse mapa, só vocês virem aqui no teleporte e vai estar aqui, ó, Summer Event. Se teletransporte para cá e que terá um novo mapa com muitas coisas novas, rapaziada. Se vocês perceberam no início do vídeo, não estou usando meu time principal, rapaziada. Sim, para vocês conseguirem farmar nesse novo mapa, vocês precisam utilizar um novo time, rapaziadinha. E vocês conseguem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Então, ó, tô com o meu time principal aqui na minha bag. Porém, se eu tentar equipar eles, rapaziada, infelizmente não vai permitir. Então, ó, eu tento equipar e não vai. Então, quando vocês entram nesse mapa pela primeira vez, vocês ganharão um personagem. Eu acabei pegando aqui, ó. Então, podia escolher entre o Luffy e o Goku, se eu não estiver enganado. Acabei pegando o Luffy, usei ele para farmar, juntei um pouquinho de grana e já comecei a roletar aqui, rapaziada. Então, o que temos de novo nesse mapa em questão de personagens, rapaziada? Vamos por partes porque é bastante coisa nova aí, ó. Então temos aqui os personagens da mesma raridade, comum, incomum, raro, épico, lendário, mítico. Temos o secreto, infelizmente eu não peguei ainda, mas já tenho foto dele, tanto na versão normal, Shine, e também tem o dano dele aí. Vou deixar aqui na tela para vocês verem quão forte e quão top é esse personagem, gente. Estou muito ansioso para conseguir pegar esse secreto. Temos também, rapaziada, em questão de personagens divinos, temos um novo divino. Até o lançamento desse vídeo não chegamos a uma conclusão, rapaziada. Ou se é o Lubu de Record of Ragnarok, ou se é o Sun Goku, que não sei se é de algum anime ou se é alguma história ou algo assim, gente. Então não tenho certeza qual divino é esse personagem ainda. Até agora, rapaziada, já faz 8 horas que lançou o update, ninguém pegou esse divino. Teve várias pessoas pegando vários divinos diferentes, mas esse que é bom, ninguém pegou. E temos, rapaziada, uma coisa bem interessante, uma nova raridade de personagem. Sim, gente, temos um personagem aqui, ó. Se vocês virem aqui em Summer Island, no Index, terá esse personagem aqui, ó. Que o nome que a gente achou para ele é o Chutlu, ou dentro do jogo tá como Demon Eater. Então, comedor aí, Demon Eater? Demon Eater não, gente. Tá como Dream Eater, então comedor de sonho, traduzindo a grosso modo para português. Esse personagem, rapaziada, por incrível que pareça, é mais forte do que o novo secreto, rapaziada. O novo secreto de Summer Island é mais forte que todos os outros secretos dos outros mapas. E esse personagem aqui de evento é mais forte ainda do que esse secreto, que é o Kaido, rapaziada. Então esse personagem, que a raridade dele é de Event, ou evento para português, é mais forte. No level 1, rapaziada, ele dá incríveis 380 de dano. Tem uma aparência bem diferente e bem da hora. Como que vocês conseguem esses personagens, gente? Um personagem divino, vocês só vão conseguir aqui dentro de Summer. Vocês conseguem pegar então um novo divino, que é esse daqui. Também conseguem pegar os outros 4 divinos aqui no mapa de Summer. O secretinho, que é o Kaido na versão dragão, vocês também conseguem pegar aqui. E esse personagem aqui, rapaziada, que é o Clu, que a gente chama aí na vida real basicamente. Tudo bem que não existe esse bicho aí. Que seria o Dream Eater. Vocês conseguem nessa raid aqui, ó. Então essa raid acontece a cada meia hora, gente. Você pode ir com full serve para ter mais gente para ajudar a fazer mais rápido também. Eu tô com um timezinho aqui aceitável, gente. Não é o melhor time. Eu consegui ajudar várias pessoas já a fazer essa raid. É o ideal é ter pelo menos uns 500 a 600 milhões de DPC para vocês conseguirem fazer sozinho e não ter tanto problema, rapaziada. Então eu tô com um timezinho aqui, ó, secundário não, o time principal desse mapa, já que eu não consigo equipar meus outros personagens mais fortes, só um personagem desse mapa.
eu estou com 703 milhões. Eu vou fazer essa raid daqui a alguns minutinhos para vocês verem quão da hora tá essa raid. Uma raid bem diferente do que a gente tá acostumado. Bem da hora mesmo. E é nessa raid, rapaziada, que a gente consegue justamente o Dream Eater. Tá muito forte esse personagem. Então, cara, até quem é novo no jogo consegue pegar esse personagem, gente. Basicamente, entrar num servidor que tem gente fazendo, dar um pouquinho de sorte, dropar esse personagem, você já vai ter um personagem aí que é mais forte que qualquer secreto dos últimos mapas. De tão forte que é esse secreto. Vale muito a pena vocês fazerem isso daqui, rapaziada. E mais que eu consigo explicar nesse um minutinho, gente. Ó, temos essa máquina aqui, ó, Serve Boost. Então temos evento que é ativado pela moderação do jogo e pela administração, que nesse caso está com mais 2 de luck. Se vocês verem aqui, ó, tem mais um open. Esse mais um open fui eu que ativei, rapaziada. Então ó, tem um tempo rolando. Durante todo esse tempo eu posso deixar ativo mais um open ou posso trocar esses eventos. Então temos mais um dano, yen, luck, um open, mais um x-time, mais um xp e mais um x-drop, rapaziada. Nesse caso, como eu vou estar fazendo a raid ali com o pessoal, eu vou alterar para 2x drop para conseguir dropar shards desse novo mapa para roletar umas passivas novas aí que eu já vou mostrar para vocês também, gente. Então é muita coisa que vem nesse update, tá bem interessante mesmo. Então vamos por partes, vamos fazer essa raidzinha aí que tá bem divertida, gente, bem diferente. Vocês precisam de 2 tickets para entrar nessa raid. A raid normal é 1. Nessa aqui vocês precisam de 2 tickets. Então um pouquinho mais caro aí. Como que vocês podem farmar ticket de raid facilmente, rapaziada? Farmem todos os meteoros que aparecem ao longo dos mapas, ao longo do jogo, porque eles dropam ticket de raid, ou caso contrário, vocês terão que fazer raids não, trials, para vocês droparem fragmentos da trial e comprarem esses tickets aqui. Mas recomendo vocês fazerem bastantes meteoros, porque quase sempre dropa pelo menos 1 ou 2 tickets. Então vai te ajudar muito a vocês fazerem isso daí. Se vocês tiverem um Serve Bush ativo de 2x drop, estarão dropando mais shards dentro da trial, consequentemente terão mais shards para comprar ticket, rapaziada. Então essa dica que eu dou para vocês aí em questão de ticket. Então, rapaziada, essa daqui é a raid, aparece uma mensagem e aparece aqui, ó. Esse Dream Eater é justamente o novo personagem do evento. Então vocês têm chance de conseguirem pegar esse personagem aqui, ó. Então é um personagem bem diferente, bem chamativo, bem feinho, pra falar bem a verdade. Vou ativar meu dano aqui de 2x Bust, meu Bustzinho de 2x dano na verdade, para agilizar o processo e não ter perigo de faltar dano. Não é uma raid tão difícil, tudo bem que a gente tá poucas horas nesse update, bem provável que alguns dias vai estar muito fácil fazer isso daqui. Então recomendo, rapaziada, focarem muito, muito nessa raid, justamente porque esse personagem aqui não é tão difícil de conseguir, porque é uma raid tranquilamente de fazer, basta ele farmar um pouquinho, pegar 1 ou 2 personagens level máximo. Tanto que nesse exato momento, rapaziada, o que eu tenho de personagem forte? Tenho um personagem level 200, tenho um personagem mítico shine, um level 162 com uma nova passiva. Já vou falar mais sobre elas daqui a um minutinho assim que finalizar a raid. O resto é tudo level normalzinho, ó, 177, 102, 102, 105 e 103. Então tudo level baixo, basicamente, que são os personagens que eu peguei nesse level mesmo, não upei eles ainda. Então, rapaziada, o que consiste essa raid aqui, ó? Então vocês precisam matar esses bichos que spawnam aqui ao redor do boss. Esses bichinhos bem fraquinhos, relativamente fraco. E o boss terá 3 vidas. Você só pode atacar o boss quando essas 3 vidas aqui de cima... Opa, quando esses bichinhos morrerem, rapaziada. Vocês precisam eliminar o boss quando essas 3 vidas estiverem acabadas, rapaziada. Então basta matar os bichinhos. O boss vai levar um tiro desses canhões aqui, ó. E ele vai cair aqui pra frente. Então nesse momento a gente pode atacar o boss. E aqui que começa o verdadeiro sufoco, rapaziada. Na primeira raid a gente não conseguiu fazer. Porque não tinha ninguém com personagem level 200 pelo menos. Mas já tá bem tranquilinho. Então é isso aqui que se consiste essa raid. O que vocês conseguem nessa raid? Vocês conseguem shards do novo mapa. Que é justamente para vocês girarem passiva. Consegue alguns bustzinhos. E consegue principalmente esse personagem, que é o mais forte de todos aí, exceto o Divino, né? O Divino é o mais forte do jogo todo, mas nesse Summer Event, se vocês conseguirem esse personagem, rapaziada, vai ajudar muito vocês, e vocês também conseguem fazer Shine, gente. Então é um ótimo personagem para todo mundo do jogo. Indiferente se você é pay to win, free to play, se é novo, se é velho no jogo,
foquem nesse personagem, façam muitas raids, tanto para pegar esse personagem, também para pegar as novas passivas, rapaziadinha. Então só vou acelerar rapidão o vídeo aqui, gente, para não ficar tão longo aí, fechou? Já volto aí. Derrotamos o boss, rapaziada, não foi tão difícil, sobrou 6 minutos aí. Conseguimos 24 shards, porque eu estou com um evento ali no meu servidor que eu ativei de 2x drop. Esses eventos são cumulativos, rapaziadas. Então, se por um acaso, no próximo final de semana, a galera voltar em 2x drop, eu poderei também ativar 2x drop no servidor, totalizando em 3 ou 4x drop. Não sei se vai somar aquele mais um, ou se vai multiplicar, gente. Então já fica a dica também para o próximo final de semana, gente. Votem no evento 2x Drop para a gente conseguir o maior número possível dessas shards. Essas shards vai ajudar muito a gente. Eu falando também algumas coisinhas novas aqui. Temos conquistas, rapaziadas. Temos novas conquistas. Então temos conquistas aqui, ó, que ajudam a gente a pegar os guardiões mais facilmente. A gente bater um pouquinho mais meteoros. A gente precisa destruir meteoros para pegar essas conquistas. Temos então a mesma conquista que na versão épica, basicamente, Impossible. Temos uma nova conquista de passiva. Se a gente roletar 15k de passiva, a gente consegue um pouquinho mais de sorte para pegar a passiva. Lembrando que eu tenho aqui quanto? Ó, roletei 12.4k, falta mais 2k e 600 para pegar aquela conquista aqui. Que mais que eu já peguei, ó? Então, mais 3 dano de meteoro, esse aqui já existia antigamente. Então, o que que eu peguei e não apareceu aqui em cima, gente? Que na minha opinião é excelente. Temos conquistas que aumentam a nossa chance de pegar personagem Shine. Isso daqui, rapaziada, vai ter muita gente pegando secreto Shine a partir de hoje, devido a essas novas conquistas aqui. Então, temos essa de 0.75 e temos mais uma aqui, ó, que dá mais 1% de Shine Chance. Basta vocês pegarem qualquer personagem Shine e já vai estar contabilizando aí para vocês conseguirem essa conquista. Então antes nós tínhamos apenas 1% de chance de pegar Shine, agora temos 2.75. É claro que não estou contando aqui com o Bush de Shine, gente. Então 2.75 cru. Então basezão 2.75 tá muito da hora. Agora, rapaziada, falando da coisa boa aí. Temos passivas novas. Então tenho informações de algumas passivas aqui para vocês. Então, 3 passivas épicas, 2 lendárias, 2 míticas e uma infernal. Eu já adianto que é mais forte do que a Date. Não é à toa que é 3 vezes mais difícil do que pegar a Date, gente. Então, uma passiva mais básica que aumenta Drop Luck. A outra aumenta a nossa Luck, a sorte de pegar personagem. Uma que é basicamente uma Strong 3 um pouquinho melhorada e 5% a mais. A Treasure Hunter aumenta 70% de, então vai ajudar muito vocês pegarem grana. Drop Luck e 35% de dano, gente. E é muito fácil pegar essas passivas. Olha a chance, gente. 12.1 e 10.11 pegar a outra passiva lendária, gente. Então, 55% de dano e 20% de attack speed. Umas passivas aí, Brawler, basicamente uma Brawler, só que melhorada, gente. Tá muito da hora. Essas demais aqui eu não consegui liberar ainda, mas eu já tenho informação delas aqui. E o que elas dão, gente? Essa Oceanborn, rapaziada, dá 80 de dano, 35% de attack speed, 100% de walk speed a mais, 25% de drop luck e 30 de luck. Então é uma passiva que dá um pouquinho de tudo, gente. É muito boa. E ó, gente, é mais fácil vocês pegarem essas passivas míticas do que pegarem passivas míticas normais, ali do outro mapinha normal ali, Angelic, Monarch e assim por diante. Essa capitão, gente, tá muito roubada mesmo. Ela dá 90% de dano, 22.5 de attack speed e 80 de walk speed, gente. Se vocês conseguirem pegar qualquer uma dessas duas, gente, já vai valer muito a pena. Tá melhor do que qualquer passiva mítica que a gente tinha antigamente no jogo. Exceto Monarch, porque Monarch aí é um critério à parte, já que ela aumenta o dano de todo o teu time. E não podia faltar, gente, a Infernal aí. A Infernal que é a cerejinha do bolo aí. Essa daqui que tem tudo aí pra desbancar a nossa Date.
E que ela dá, gente? Dá 275% de dano, 65% de attack speed, 300% de walk speed e 50% de drop luck. Então o que que ela não dá em comparação a Date? A Date ela dá power up, então teus personagens ultam mais rápido, de 2 hits a menos. E também a Date ela dá 100% de XP, então quando for upar um personagem com Date ele vai upar mais rápido. A Infernal não dá. Então o que, que elas têm em comum? O dano, só que o dano da Infernal é maior. Attack Speed, só que o Attack Speed da Infernal é maior. E o Walk Speed, que é a mesma coisa, 300%. Então é basicamente uma Date um pouquinho melhorado, mais focada em dano, gente. Então tá muito da hora, vou ver se mais tarde eu tento roletar aí pra ver se consigo pegar alguma coisa, gente. Mas conhecendo a minha sorte, não garanto, gente. Tá, então já falamos bastante coisa que vem nesse mapa, gente. Bastante coisa mesmo. Passiva nova, máquina de bush. E tem mais uma coisinha aqui, rapaziada, que isso daqui, gente do céu. Eu queria muito conseguir um celestial, rapaziada. Sim, um personagem celestial. Eu até mudou o personagem celestial aqui. E vai ter uma forma de a gente conseguir um personagem celestial, ou pelo menos bem parecido, rapaziada. Então se vocês virem ó, a entrada do mapa, anda reto, vai ter essas esferas do desejo, rapaziada. Ou as esferas do dragão aí, se vocês estiverem mais acostumados. Sim, as esferas do dragão, do Dragon Ball, que vocês summonam o Shenlong, gente. Então são 7 esferas no total. Tem 4 delas aqui, ó. Então, a primeira, vocês precisam roletar 6 milhões de egg, que é muito difícil. Eu acho que não vai dar tempo pra gente coletar isso daqui. Não sei se eles vão alterar o que vão fazer aí. A segunda dá 500 QD de dano aqui no mapa de Summer Island. Não é tão complicado. Essa daqui de passar 175 horas dentro do jogo, gente. Isso daqui vai dar um pouquinho de trabalho. E outra é matar 500 Summer Boss, que é o boss final da ilha ali. Já vou mostrar pra vocês. Não é tão difícil não. Orb 5, 6 e 7, gente, elas spawnam aleatoriamente em qualquer mapa do jogo. Só que ela tem chance de spawnar a cada 1 hora. Terá 20% de chance de a cada 1 hora, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, spawnarem em qualquer lugar de qualquer mapa. Então, rapaziada, aproveite, entre no Discord oficial do jogo, entre no chat em português ali, se algum momento spawnar, vai aparecer uma mensagem aqui no chat, falando, spawnou uma orb do desejo em tal mapa, só que em qual parte do mapa, na verdade não, nem sequer avisa o mapa, gente, em nenhum lugar. Então, só que se uma pessoa achar, a localização é a mesma para todo mundo do jogo. Então, se alguém apostar lá, a orb está em tal lugar, vai lá que possivelmente estará lá mesmo, gente. Então, dando uma voltinha pelo mapa, gente, uma coisa que eu achei bem interessante nesse mapa aqui, que não tem nos demais, e temos 2 boss finais. Então temos esse daqui, ó, tem o Kevin aqui matando o boss, farmando aí. E temos mais um aqui no finalzinho, gente. Então sala é a entrada, só vem pra cá, que aqui acreditou que a galera mais vai se concentrar, ó. Até que tem 3 aqui, ó. Então esse aqui é o boss final, esse aqui que a gente precisa matar para conseguir conquistar aquela orb do desejo lá. Então finalizamos a parte aqui das orbes, gente. Vamos para a próxima parte. Não acabou, gente. É muita coisa nova mesmo. Umas coisas que não aparecem aqui, rapaziada. Então tem mapa novo, máquina de bush, o novo boss raid, acabei de fazer com vocês. As orbes do desejo, acabei de explicar. As novas passivas limitadas, a princípio durará 2 semanas. Personagem novo, level cap aumentou para 200. Nova quest, nova montarias, com o que já falei. Otimização, gente, como vocês viram, não tá travando esse mapa, glória a Deus. E essa daqui é a montaria nova, e antes que eu esqueça de mostrar pra vocês aí, era pra ser a nuvem do Goku aí, Fire Cloud, uma nuvem pegando fogo. Tudo bem que tá um pouquinho estranho aí. Quem assistiu a live, fiquei zoando bastante essa montaria, gente. Mas enfim, essa é a nova montaria, gente. Diferente, mais rápido que as demais aí. O que eu posso falar também para vocês aqui, rapaziada? Isso daqui é muito interessante. Se vocês abrirem o inventário aqui, ó, terá um novo botãozinho aqui no inventário, ó, artefatos. Então a gente não precisa mais, rapaziada, ir até a trial para ver nossos artefatos. Então se a gente clicar aqui, abrirá aqui nossos artefatos que nós temos. Eu não peguei nenhum artefato secreto até hoje, só que temos aqui, ó. Então a gente consegue mexer nos nossos artefatos por aqui, bem como nas auras. Então a aura aí leva máximo ainda é 25, não alterou nada. Tanto que eu tô farmando em um pouquinho de shards, justamente com 2x drop aqui do servidor,
para conseguir maximizar essa minha aura, gente. Deixa eu alterar aqui, eu já vi que tem bastante gente roletando, então vou ajudar a galera que está no servidor. Então deixa eu colocar mais um drop aqui, mais um open. A gente pode ficar alterando quantas vezes quiser, gente, não tem limite. Então isso eu achei muito bacana. É só vocês comprarem, rapaziada. Esse bush custa 2.500, gente. Então para vocês ativarem esse bushzinho, vocês precisam pagar 2.500 barrinhas de ouro. Dura 12 horas, vocês podem ficar ativando e desativando a qualquer momento. Então o teu tempo para, caso ele não esteja ativo. Ou pagar 200 Robux. Então é assim que vocês conseguem. Aonde que vocês conseguem essas barrinhas de ouro? Fazendo o trial inicial, insana e impossible. Só lá para vocês conseguirem essas barrinhas de ouro, gente. Não é tão difícil. Ah, gente, eu até acabei esquecendo o que vocês podem ganhar dessas orbes do dragão. Então, se vocês juntarem as 7 orbes do dragão, vocês poderão summonar o Shenlong. A princípio, são 3 recompensas até onde tem informação. A primeira dela, vocês podem escolher ganhar um personagem que seria um semi-celestial. Ele dá 75% dos status do teu melhor personagem. Então é bem parecido com um Celestial que copia 100% dos status. Então para quem tem date vai se valer muito a pena. Possivelmente você está pegando esse personagem. Se eu conseguir juntar 7 shards. 7 shards não, 7 orbs aí do desejo. A segunda opção seria pegar vários busts. Sim, esses bustzinhos aqui de yen, de dano. Por mais ou menos 10 horas. Na minha opinião não vale a pena. E a terceira opção que temos até então é um artefato, gente. O que esse artefato dá, não sei ainda, não tenho informações. Talvez eu descubra nos próximos dias. Então, esse artefato também pode ser melhor, pode ser pior que os artefatos já existentes. Não sei a informação. Espero eu que eu consiga em 1 hora para avisar vocês e qual que será a melhor escolha. Mas acredito eu que o personagem é a melhor escolha para a primeira opção. Não sei se a gente vai poder coletar várias vezes essas orbes para pegar as 3 recompensas ou pegar até mais de uma vez a mesma recompensa, gente. Então, só para encerrar o vídeo, rapaziada, tem uma coisa bem interessante. Isso daqui eu achei muito sensacional. É lá na Trial, gente. Então temos uma pequena mudança aqui na Trial. Não assim tão impactante, mas achei bem legal. Então, gente, sempre quando acabava esse tempo aqui, vai começar a próxima Trial Impossible. Eu tô dentro da Try Insana, eu saía de dentro da Try Insana indo na sala 70 para dar tempo de fazer Impossible. Não contabilizava, rapaziada, que eu tinha ali feito parcialmente ou quase tudo essa Try Insana. Então, gente, para vocês fazerem essas conquistas aqui, ó, tá muito mais fácil. Então, vocês conseguirão fazer a conquista de Trial, também competir pelo rank mais facilmente. E o porquê disso? Quando apareceu esse tempo aqui, rapaziada, ó, vamos supor, eu estou dentro da Try Insana, daqui 2 minutos abrirá a Try Impossible. Quando eu estiver dentro da Try Insana, vai aparecer uma mensagem bem no meio da tela, avisando que uma nova trial estará começando em 1 minuto. Você deseja sair de dentro dessa trial e ir para a nova trial? E você receberá um bônus aí de conclusão. Então vocês terão concluído aí a trial contabilizado para vocês, mesmo não tendo chegado na sala 100 ou esperado o tempo finalizar. Então vai ajudar muito fazer essas quests, testes semanais, que era um saco fazer aqui, tinha que ficar até o final esperando o tempo acabar. Então basta vocês clicarem em OK ali, vocês serão teletransportados aqui para o início da trial e basta vir normalmente aqui para a próxima trial e terá contado como se você tivesse concluído essa trial. Portanto, está um pouquinho mais fácil aqui e vocês conseguiram competir por esse ranking, rapaziada. Tá bem da hora mesmo. Uma coisa que acabei esquecendo aí de comentar também, é a galera pediu muito no Discord do jogo. Infelizmente eu não vou conseguir mostrar agora para vocês, mas é sobre o Mercador Corrupto, gente. O Mercador Corrupto agora está com uma nova opção, onde vocês conseguem destransformar vários personagens shinies de uma única vez. Então quem farmava ali, rapaziada, pegava bastante personagem aqui raro, era um saquinho. Desbloquear um por um, destransformar eles shine para você normal um por um. Agora terá uma nova opção que vocês precisam pagar 100 barrinhas de ouro corrupto para habilitar no mercador, onde você poderá fazer uma seleção múltipla. Então é só você clicando em cima de todo mundo, vocês poderão selecionar vários personagens e destransformar todos de uma única vez. Não tem taxa ali de benefício ou de redução, gente. É a mesma taxa ali se você estivesse fazendo manualmente um por um. Então isso aqui vai agilizar muito o nosso tempo, economizar bastante tempo aí, também ter mais paciência, gente. Então tá bem daorinha.
esse novo sisteminha aí. Rapaziada, a grosso modo, acredito eu que seja isso. Também aumentou o level cap dos artefatos para 100 e o restante permanece a mesma coisa. Então, rapaziada, esse update está muito bom mesmo aí para quem quer evoluir, tá mais forte no jogo, gente. Então, aproveita, rapaziada, farmar muito nessa Summer Island. Consiga aí o boss não, o secretinho pelo pit, rapaziada, façam muitas raids para vocês roletarem essas passivas aqui. Quero até roletar algumas com vocês aqui, ó. Eu consegui já 371 shards. Vou até roletar em algum personagem que desse mapa aqui, ó. A gente consegue filtrar pelo nome do mapa. Então, Summer, vou pegar esse meu secretinho. Secretinho não. Queria eu pegar um secreto durante a noite. Esse meu mítico aqui, ó. Então, vou girar manualmente mesmo, só pra vocês verem. Ó, primeira roletada, rapaziada. Acabei pegando uma passiva lendária. Uma passiva de 12%, vou deixar ela. Que eu não quero gastar essas shards nesses personagens. Eu tô juntando justamente, gente, pra tentar roletar no meu Jill e também no meu Put. Eu quero pegar pelo menos uma dessas duas passivas míticas nesses dois personagens, já que elas são melhores do que a Angelic. Fechou, gente? Então, muito obrigado. E, rapaziada, não se esqueçam. Deixe nos comentários se vocês realmente gostaram desse update. Espero mesmo que vocês deem muita sorte, consigam bons personagens, consigam evoluir muito, gente. Deixa o likezão para apoiar o canal e apoiar o vídeo também para chegar para mais gente. Fechou, gente? Bom jogo, se vemos até a próxima, gente.